Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor João Pereira e estou aqui para trazer mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós falaremos sobre as bodas do Cordeiro. Nós estamos aqui para trazer esse ensino para você. Eu creio que será de grande aproveitamento para a sua vida espiritual. Pois bem, as bodas do Cordeiro será a consumação da união emblemática entre Cristo e a Igreja. Acontecerá exatamente depois que a Igreja for galardoada no Tribunal de Cristo, então ela será conduzida ao Palácio Real, onde se encontra a sala do banquete, conforme Cantares no capítulo 2, o verso 4, e quando então se dará o início à celebração das bodas do Cordeiro. E nesse evento, todos os santos estarão presentes, os do Oriente, do Ocidente, tomarão lugar à mesa, conforme nós podemos ver em Mateus, no capítulo 11, e Mateus capítulo 8 e versículo 11. Então, nas bodas do Cordeiro, a igreja ela vai se apossar de toda a herança como noiva de Cristo, Então, Cristo, ele possuirá a igreja definitivamente, concretizando, assim, de maneira, vamos dizer, amorosa e também eterna, o alvo maior do plano redentivo de Deus, que Deus esteja com o seu povo e o seu povo a desfrutar de todos os benefícios advindos dessa comunhão que a igreja já começa a desfrutar aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele se referiu a esta noiva quando ele escreveu aos Coríntios, dizendo assim: estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então nós podemos encontrar essa citação em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2. E em Apocalipse também nos chama a atenção para o fato de a noiva já estar pronta, vestida de linho fino, puro, resplandecente, lá em Apocalipse no capítulo 19, versículos 7 e 8. O escritor Orton também ele faz uma observação sobre o assunto, dizendo que os exércitos do céu que seguem Jesus em cavalos brancos, simbolizando o triunfo, estão vestidos de linho fino, branco, puro. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, verso 14, nós identificamos claramente com a noiva do Cordeiro, a igreja, que participa das bodas do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9. Assim, quer dizer que eles já estiveram no céu, já se vestiram plenamente com os atos de justiça dos santos, conforme nós podemos ver em Apocalipse 19, mais precisamente o verso 8. Então isso nos sugere que o número dos atos já foram completados e que os crentes já foram ressuscitados, transformados e arrebatados para o céu. Do mesmo modo, isso implica que eles já compareceram também no julgamento do tribunal de Cristo, conforme 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Então, eles já estiveram ali, já foram galardoados, já vestiram e já estão voltando com o Cordeiro para essa grande festividade. Então, vejamos como será então a entrada triunfal de Jesus no céu com a sua noiva. Como nós dissemos anteriormente, a celebração das bodas seguirá os acontecimentos do pódio de Cristo. Então, haja vista a igreja já aparecer adornada com os atos de justiça dos santos, conforme falamos em Apocalipse 19, verso 8, que certamente se refere aos acontecimentos do tribunal de Cristo. Então, com certeza, será a grande alegria de todos os salvos arrebatados quando juntos com o Senhor Jesus Cristo adentrarem o céu, o lugar preparado por Ele, conforme João 14, versos 1 ao 3,
ali serão recepcionados por multidões de anjos, e também Apocalipse 5, verso 11, que os anjos estarão ali louvando, adorando pela chegada da noiva, receberão também com cânticos de aleluia. Apocalipse 5, verso 9 a 12, juntamente com a noiva, que também vai cantar, né? Apocalipse 5, verso 9 e 10, Apocalipse 15, versos 3 e 4. Então, daí nós vemos que Jesus vai fazer essa apresentação da sua noiva ao Pai. Então, durante o ministério terreno de Cristo, ele fez promessas aos seus seguidores, aqueles que permanecessem fiéis, de os apresentar diante de seu Pai e dos seus santos anjos. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 32, Lucas 12, verso 8, Apocalipse 3, verso 5. Então, naquele dia, o próprio Jesus, ele apresentará diante do Pai os filhos. Ele vai dizer assim: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, conforme está lá em Isaías, no capítulo 8, verso 18. Então, os olhos de Deus, o Todo-Poderoso, vai contemplar os salvos, ver a igreja sendo apresentada. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 23, nós tomamos isso como referência. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17. Então, a noiva, nesse ato de apresentação, é o particular tesouro de Cristo e de Deus, ou seja, Cristo apresentando a Deus o tesouro que ele ganhou, ou seja, que ele comprou pelo seu próprio sangue. Então, vejamos aqui também o ato em si das bodas do Cordeiro. O texto bíblico, ele nos diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Né? Apocalipse 19, verso 7. Então, este acontecimento, ele se dará no céu e será o momento triunfal da igreja de Cristo. Ela estará livre para sempre de toda angústia, toda luta, todo pecado e qualquer outra preocupação. A noiva, ela está no céu, será então um casamento tão almejado e esperado. Então, comentando sobre esse texto que nós citamos aí anteriormente, nós vemos que os fatos relacionados ao referido evento são, por exemplo, vamos citar três. Primeiro, a igreja do Senhor, ela, à semelhança de uma noiva, estará pronta, preparada para as bodas, ou seja, para a festividade do casamento. Mateus capítulo 25, versículo 10. E já chegará ao local do banquete ataviada, preparada, adornada, devidamente trajada com as suas vestes nupciais. E Jesus, com grande alegria, a apresentará diante do seu Pai, conforme Mateus 10, verso 32, Apocalipse 3, verso 5 e Efésios 5, verso 27. E em segundo lugar, haverá grande regozijo por parte dos salvos quando entrarem na sala do banquete, né, conforme lá em Cantares, capítulo 2, onde a noiva de Salomão fala assim: levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. Ali entoar-se-ão cânticos de adoração ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, verso 9 a 11, diz sobre isso: a alegria que experimentarão não pode ser comparada a nenhum sentimento desta vida. Daí a razão de glorificarmos ao Senhor em altas vozes. E em terceiro lugar, a noiva do Cordeiro estará vestida de linho fino, puro e resplandecente, que representa a justiça dos santos, ou seja, ela entrará na sala do banquete galardoada com as honras do noivo. Então, nós vemos que ela vai estar ali recebendo todas as honrarias por ter passado pelas dificuldades aqui da terra e ter superado na força do Senhor, a força que Deus tem dado aos seus santos para superar todas as adversidades. Então, vejamos então também quem são os participantes das bodas do Cordeiro. Os participantes das bodas do Cordeiro são, vamos dizer, referidamente, podemos dizer que constarão da igreja e de Cristo, ou seja, Cristo e a sua igreja. Há entendimento que diz que
as bodas do Cordeiro constituem de um acontecimento que evidentemente inclui Cristo e a igreja somente. Isso informa que a ressurreição de Israel e dos santos do Antigo Testamento não ocorrerá até a segunda vinda de Cristo. Lá em Daniel, no capítulo 12, versículos 1 ao 3, Isaías 26, verso 19 a 21, Apocalipse 20, versos 4 a 6, parece que dá esse entendimento que os santos da grande tribulação não ressuscitarão até aquele dia. E conclui, né, embora fosse impossível eliminar essas pessoas, esses grupos, da posição de observadores, eles não ocupam a posição de participantes do acontecimento em si, ou seja, não fazem parte devidamente da igreja. Então, o destaque das bodas do Cordeiro, a diferença entre bodas do Cordeiro e ceia de casamento, ou seja, a festividade em si, o ato em si e a festividade em si. Diz assim o texto, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Alguns estudiosos opinam que deve haver distinção entre bodas do Cordeiro e ceia de casamento. Isso enfatizando sobre o assunto, né? A esse respeito, parece necessário nós distinguirmos bodas do Cordeiro de ceia de casamento. As bodas do Cordeiro referem-se particularmente à igreja e ocorrem no céu. A ceia de casamento inclui Israel e ocorre na terra. Em Mateus capítulo 22, dos versos 1 ao 14, em Lucas 14, versos 16 a 24, e em Mateus 25, verso 1 ao 13, esses são trechos em que Israel aguarda o retorno do noivo e da noiva, ou seja, está esperando a noiva e o noivo descerem do céu após o tribunal de Cristo. Então a festa ou ceia de casamento é localizada na terra e tem referência especial a Israel. A ceia de casamento torna-se então uma parábola de todo o período do milênio para o qual Israel será convidado durante o período tribulacional. Convite que muitos rejeitarão, né, sendo por isso lançado fora, e muitos aceitarão e serão recebidos para adentrarem e participarem dessa festividade de casamento. Então, por causa da rejeição, o convite ele será estendido aos gentios, de sorte que muitos deles, muitas nações, serão incluídas no período milenial de Cristo. Israel, na segunda vinda, estará esperando que o noivo venha para a cerimônia de casamento e o convite para aquela ceia na qual o noivo apresentará sua noiva para os amigos, conforme Mateus 25, verso 1 ao 13. Então, corroborando com este pensamento, nós podemos fazer a seguinte observação. Em que momento acontece o casamento de se tornar público? Aparentemente, a cerimônia de casamento é a fase de apresentação somente internamente, né? E essa outra fase de apresentação será realizada realmente no céu, no caráter privado, possivelmente logo após o julgamento do Tribunal de Cristo, né? E já o banquete de casamento, que é a fase de celebração e apresentação pública, será realizada publicamente na terra. Então, logo após a segunda vinda de Cristo, isso é realmente o que vai acontecer. E não é por acaso que a Bíblia descreve o milênio como imediatamente após o início do banquete. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Como é o caso da maioria dos casamentos, uma distinção deve ser feita entre casamento e banquete do casamento. O casamento que une é seguido por um tempo de celebração dessa união. E Apocalipse 19, versículos 7 a 9, mostra essa citação, essa referência para nós. O casamento ocorre no céu, mas o banquete se dá na terra. Sempre acontece assim, o casamento em um local e a festividade em outro local. Esse grande banquete é o retrato do reino milenar de Cristo e talvez do reino eterno, que logo é uma sequência do reino milenial de Cristo.
Então é o retrato da grande alegria que permeará o reino do Senhor sobre todos os redimidos de todas as eras. Então, para encerrar o assunto, observa que seria melhor adotar essa visão de ver as bodas do Cordeiro como um acontecimento celestial, no qual a igreja é eternamente unida a Cristo, e a festa ou ceia das bodas como o milênio para o qual judeus e gentios serão convidados, que ocorrerá na terra, onde o noivo será honrado pela apresentação da noiva a todos os seus amigos que estão reunidos. E, como a festa durava mais ou menos 7 dias, podemos lembrar aqui da numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição, milênio é o reinado perfeito de Deus, fazendo aqui então essa alusão de uma forma de parábola. E eu estou convicto de que será um evento indescritível, será um momento triunfal da Igreja de Cristo. Em todo o tempo, os santos do Senhor estarão livres para sempre de todos os dissabores dessa vida, o que vivemos aqui. Viveremos para sempre com o Senhor, eternamente o adorando para sempre e sempre. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e fique você com a verdade absoluta da palavra de Deus. Amém.